Este é o podcast Cidade de Fato, um podcast para ouvir as vozes das cidades, um espaço de diálogo. No nosso 4º ano de atividades semanais, continuamos com nossas entrevistas com especialistas e a população. Cidade de Fato, o seu podcast favorito que pretende manter a conexão com cada um de vocês, oferecendo informações de qualidade. Nos acompanhe também pela rádio UFT-FM 96,9, todas as segundas-feiras, às 21 horas, e pelas redes sociais. Visite o nosso site no endereço www.cidadedefato.com.br. Vamos ao nosso episódio de hoje. Olá, eu sou Giovana Ferreira e esse é o nosso episódio de número 93. O tema do programa de hoje é a atuação da Secretaria Nacional de Periferias na busca por cidades melhores. Para falar desse tema relevante, está conosco Flávio Tavares. Quero agradecer aos ouvintes pela audiência e dar um alô para a nossa equipe Cidade de Fato. Hoje está comigo o professor Basoli. Tudo bem, professor? Tudo bem, Giovana. Uma satisfação. Nosso retorno aos episódios inéditos, né, que nós tivemos o recesso agora do final do ano. Enfim, estamos aí na retomada do ano com muitas expectativas aí para esse ano. Com certeza. Nosso convidado de hoje é Flávio Tavares. Oi, Flávio. Bem-vindo à Cidade de Fato. Olá, tudo bom? Satisfação estar aqui com vocês em Palmas. Nosso convidado, Flávio Tavares, é urbanista com mestrado em desenvolvimento urbano. Atualmente, ocupa o cargo de coordenador geral de articulação e planejamento da Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades. Entre 2017 e 2020, foi secretário de Planejamento de Conde, na Paraíba. Em 2019, foi reconhecido por sua atuação na gestão pública com o prêmio FNA 2019 Arquiteto do Ano e, em 2020, teve um de seus programas na secretaria reconhecido como a 3ª melhor iniciativa das gestões públicas municipais do Brasil com o prêmio Municiense. Instituída no início de 2023, a Secretaria Nacional de Periferias do revitalizado Ministério das Cidades foi criada no intuito de combater a desigualdade socioespacial nas periferias das cidades brasileiras. Em diálogo próximo com a infinidade de iniciativas populares protagonizadas por agentes diversos, que, na ausência de políticas públicas, atuam para a redução e enfrentamento desta desigualdade, para que, assim, as periferias sejam compreendidas para além de territórios com multiplicidade de carências, mas também a partir de suas potências. Flávio, é um prazer tê-lo aqui. Gostaria que, para iniciarmos o programa, você nos desse um panorama geral, né, desse para a gente, para os ouvintes, de sua função na Secretaria Nacional de Periferias, assim como das ações e políticas que vêm sido realizadas desde a criação da Secretaria. Joia. Bom, primeiro, reagradecer aqui o convite para estar aqui nesse podcast Cidade de Fato. Acho que é uma oportunidade incrível, assim, da gente estar podendo debater aqui no norte do país também novas perspectivas do governo federal para a política urbana, né? Então, eu falo enquanto coordenador geral, né, de articulação e planejamento dessa secretaria inédita dentro da estrutura do Ministério das Cidades, né? A gente sabe que foi um passo muito importante, nós urbanistas, né, que estudamos cidades, a criação no primeiro mandato do governo Lula do ministério dedicado para a agenda das cidades, né, a agenda urbana, uma trajetória importante para a consolidação da política urbana no país. E, infelizmente, nos últimos tempos, a gente teve a extinção desse ministério, né, uma agenda que era muito relevante. E agora, no 3º mandato do presidente Lula, esse ministério é recriado, mas recriado sob uma nova perspectiva, né? E eu acho que isso sinaliza um pouco um direcionamento do que a gente precisa pensar e investir enquanto país, né? As nossas prioridades. E é justamente aqui na Secretaria Nacional de Periferias que a gente está reconstruindo, repensando as formas para atuação na política urbana para quem mais precisa, né? Essa é a égide do 3º mandato do presidente Lula, priorização
dos mais pobres, né? Colocar o pobre no orçamento é um discurso que está muito na tônica de todas as falas públicas do presidente, e a criação da secretaria expressa um pouco isso, né? Expressa essa prioridade que o presidente tem agora dentro do Ministério das Cidades para tratar com as periferias. Então, Flávio, é um prazer enorme recebê-lo aqui na nossa cidade. E também eu acho relevante a proposta, né, de uma secretaria voltada para discutir a periferia. E uma coisa que eu quero fazer o apontamento é um jovem, né, que está coordenando esse trabalho, né? A gente tem ainda dentro da gestão, né, essa visão, né, e a dificuldade da inserção dos jovens, né, dentro desse contexto. Então, eu acho que isso é importante porque, de qualquer maneira, traz uma nova visão, né? Então, acho que a relação intergeracional é importante e tal. Então, a gente faz um trabalho, inclusive, aqui na universidade, buscando trazer os jovens para a discussão das cidades, né? E a questão também da invisibilidade, né, da periferia, né? Isso, a Giovana inicia aqui falando em desigualdade, segregação, né? E aqui em Palmas nós temos uma cidade jovem e que já apresenta todos esses problemas, né? Então, como uma cidade recém-criada, porque é recém-criada, né? Indo para os seus 34 anos, nós temos uma vasta periferia, né? E a segregação com os vazios urbanos, né? Inclusive é fonte de um trabalho que eu faço desde quando eu cheguei aqui já há 23 anos, discutindo os vazios urbanos. Nós não conseguimos, mesmo com os instrumentos do Estatuto da Cidade, né? O IPTU progressivo, essas coisas todas não são aplicados. Tal. Então, a gente tem essas dificuldades. Qual é o papel da secretaria para não resolver o problema da invisibilidade, mas pelo menos mitigar, trazer a voz da periferia para dentro da gestão e um pouco do que você iniciou aí falando da questão do orçamento, né? Porque a gente tem muito a discussão, né? Nós temos muitos planos e leis e os planos eles não são contemplados nos orçamentos e ficam engavetados. Então, qual é o papel, como é que vocês, né, tentam, qual é a proposta de trazer essa voz e o orçamento para dentro do governo federal? Bom, primeiro eu acho que é importantíssimo essa ressalva, né, que você faz para os recortes, né, etários, de gênero, de raça, de classe. Eu acho que isso é uma perspectiva que precisa dominar as políticas públicas, a política de uma maneira geral. A gente precisa ter isso como condição para que a gente possa, de fato, renovar a atuação que a gente quer para o nosso país. Eu sou muito grato de fazer parte de uma equipe da Secretaria Nacional de Periferias, que é uma equipe absolutamente diversa, né? E ser liderada, sobretudo, por um jovem também da militância, né, do movimento negro e do movimento pela luta pelo direito à cidade, e um cara que vem da periferia, né? O secretário Guilherme Simões, ele é um cara que tem uma trajetória de vivência na periferia, é um ser periférico, é um ser que sempre militou dentro do movimento negro, como eu falei, e nas lutas dos movimentos sociais, luta pelo direito à moradia, direito à cidade de uma maneira geral. Ou seja, é uma pessoa que, de fato, tem a vivência real do que são as periferias e do que são as necessidades, as prioridades para esses territórios, né? Então, é muito acertado a gente ter uma liderança como essa, ocupando espaços de poder, né? Então, a partir da liderança dele, ele também soube colocar outras perspectivas importantes, né? Eu sou, por exemplo, uma pessoa jovem que venho do Nordeste do país também, que eu acho que é uma perspectiva. O Norte e o Nordeste são muito pouco representados, né, nas estruturas do poder central, sobretudo em Brasília. E eu acho que a gente precisa estar ocupando esse espaço para mostrar outras formas também de ocupação de cidade, outras formas de perspectivas de pensar as cidades também. Eu venho de uma trajetória, de uma militância também
com as cidades pequenas e médias, né? Eu fui gestor municipal, secretário municipal no município de pequeno porte, né? 25 mil habitantes, e a gente tem uma realidade que é muito diferente, né? Dos grandes centros urbanos, mas que expressa as mesmas diretrizes, né? Da segregação urbana nas cidades, né? A questão patrimonialista é muito mais forte nesses territórios de pequeno porte, e a gente vê isso reflexo em qualquer que seja o porte da cidade, né? Então, eu acho que isso tem tido muito valor para a própria perspectiva da secretaria. E aí eu começo a responder também um pouco das questões que você traz, né? Quais são essas nossas prioridades de enfrentamento, né? A gente tem um problema que é histórico, é a raiz do Brasil, na verdade, né? Essa segregação urbana, espacial, social. E a gente, óbvio, precisa ter foco, né? A secretaria foi criada agora, os problemas são muito grandes, a gente sabe as dificuldades orçamentárias também que o país passa, e a gente não vai conseguir resolver em 4 anos o problema historicamente construído. Mas a gente quer dar alguns sinais claros com o orçamento que a gente tem, que já é um orçamento histórico, recorde. Faziam 10 anos, por exemplo, que não existia investimento do governo federal para as periferias urbanas, infraestrutura urbana. No primeiro ano de governo, 2023, o governo lança uma seleção dentro do novo PAC específica, dentro do programa que a gente está construindo, e a gente vai poder falar em seguida um pouco mais dele, do Periferia Viva, de 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais para investimento em infraestrutura urbana, né? Então, acho que isso já denota, né? Já demarca um pouco a retomada desses investimentos nesses territórios. Mas não é qualquer retomada, né? A gente quer fazer de uma forma diferente daquilo que já foi feito, né? E a gente precisa, sobretudo, colocar em evidência essas organizações socioterritoriais que já estão instaladas nesses espaços. É fundamental a gente perceber essas organizações que já estão atuando nas periferias. Porque essas organizações que já atuam ali, independente, muitas vezes, do Estado, da presença do Estado, do apoio, do fomento do Estado, elas já estão criando e conseguindo estabelecer conexões com a vida real, a vida prática da população, e dando soluções que muitas vezes a política pública não tem conseguido incorporar na sua visão mais tradicional, mais hegemônica, né? Então, a gente tem olhado muito para isso, a gente tem desenvolvido uma série de iniciativas que lançam mão de estratégias para reconhecer essas organizações e o potencial de política pública que já tem ali instalado. É por isso que a gente está fazendo, por exemplo, a Caravana das Periferias, para ir de encontro a essas iniciativas, capturar um pouco disso. O prêmio Periferia Viva, que a gente também lançou, também dá conta um pouco disso, de identificar essas potências que estão instaladas no território. E o mapa das periferias também, que, vamos dizer assim, é uma síntese dessas iniciativas todas, porque a gente espacializa, a gente dá visibilidade efetiva para essas organizações. Então, acho que tem que ter uma série de iniciativas que já dão o norte e o tom do trabalho que a gente está querendo fazer de maneira inovadora na secretaria. Então, Flávio, aproveitando o gancho, né, das políticas que você mencionou, eu queria que você conversasse um pouco com a gente sobre o Periferia Viva e como ele está sendo pensado também. O Basoli já trouxe um pouquinho de uma fala sobre Palmas, mas como ele está sendo pensado para a região norte, né, uma região predominantemente amazônica e com uma série de particularidades. Sim, o Periferia Viva, como eu falei, é o grande guarda-chuva, né? A grande inovação que a Secretaria está fazendo enquanto política pública, né? A gente, por estar dentro do Ministério das Cidades, né? Tem vamos dizer assim, uma inércia histórica também dos programas que já estão historicamente atuando, rodando dentro do Ministério, como, por exemplo, o Programa de Urbanização de Favelas, que é um dos programas mais tradicionais que a gente tem dentro do Ministério. Só, Flávio, inclusive muito premiado internacionalmente, né? Enfim. Exato. Os programas de urbanização de favela do país, capitaneados pelo governo federal, são exemplo e referência internacional. A gente não tem paralelo
no volume, na complexidade, na escala de investimento em urbanização de favelas em outro território no mundo. Então, é impressionante isso. A gente tem efeitos significativos, de fato, na redução das desigualdades nesses territórios onde já foram feitas a urbanização de favelas. Mas é óbvio que a gente, quando entra na secretaria, e por tudo isso que eu já falei aqui, a gente faz uma avaliação crítica também do programa e quer calibrar o programa para uma série de algumas inovações. Eu queria destacar aqui 2 delas, que eu acho que são fundamentais, né? A obra de urbanização de favela, ela é uma obra muito complexa, né? É uma obra naturalmente multimilionária e ela tem todos os componentes do que são programas independentes, por exemplo, do Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades tem os programas habitacionais, tem os programas de saneamento, tem os programas de mobilidade. O programa de urbanização de favela, ele traz todos esses programas num programa único, né? Então, é um investimento muito alto e muito complexo também dos entes federativos, as prefeituras, os governos dos estados aplicarem, né? Então, precisa de uma coordenação disso muito, muito efetiva, né? Para que a gente possa ter soluções que não causem tanto impacto, externalidades, vamos dizer assim, nessas populações que são afetadas por esses investimentos. Porque muitas vezes esse volume de transformação é tão alto que causa traumas nessas populações também. E a gente tem se dado conta disso e transformado alguns requisitos do programa. Como, por exemplo, aí eu queria destacar a necessidade, agora a condição dentro do novo manual que a gente estabeleceu para a seleção que está em curso agora do novo PAC, a instalação de um posto territorial. Qualquer obra de urbanização de favelas que for ter com o nosso investimento, o ente tomador, né, o ente que vai executar, a prefeitura ou o governo do estado, ele vai ter que, antes de qualquer coisa, instalar um posto nesse território. Nessa comunidade, nessa favela, ele vai instalar um posto, seja num espaço alugado, seja no equipamento público de saúde, no UBS, num CRAS, seja um container, se não tiver espaço, numa praça, onde for, ele precisa instalar um posto territorial onde ele vai colocar ali dentro uma equipe de assessoria técnica. E essa equipe de assessoria técnica é multidisciplinar, ela tem um conjunto de profissionais que vão estar ali necessariamente dando expediente naquele lugar, naquele território. Para quê? Para que ele possa olhar para a proposta que está aprovada dentro do governo federal, olhar para a realidade que está posta ali naquele território e começar a dialogar com os agentes que estão nesse território. Os agentes, as organizações que já estão instaladas ali, reconhecendo essas potências que já atuam, já fazem trabalho ali, olhando para as mais diversas secretarias municipais que atuam nesse território e tentando coordenar tudo isso para que a gente possa ter uma intervenção mais real, mais realística com a dinâmica daqueles territórios. Então, o posto territorial e a equipe de assessoria técnica é uma inovação muito grande e a gente acha que vai cumprir um papel muito, muito essencial de costurar todos esses agentes para a gente ter intervenções mais qualificadas. Então, acho que esse é um diferencial muito grande do programa e isso, indo em direção aí à sua questão especificamente da realidade do Norte, né? Isso dialoga tanto com a realidade do Norte quanto com qualquer realidade sociocultural, as peculiaridades de uma maneira geral, né? Porque essa ideia de instalar um posto territorial em um espaço é justamente partindo desse princípio de que a gente precisa ter uma âncora ali naquele território para que os projetos, as obras, dialoguem com aquela realidade. Então, isso é uma componente geral assim, da nossa perspectiva de atuação. Mas, obviamente, a gente precisa pensar em estratégias ainda mais robustas, né, para essas realidades nortistas. O ministro é um filho daqui do norte, né, do país, e tem tido esse olhar, de fato, muito,
muito aguçado para essas experiências no norte do país. Acho que a gente precisa reconhecer isso. Eu acho que isso é uma condição fundamental e a gente precisa estimular, e é isso também um pouco que a gente está fazendo aqui agora, nessa visita aqui com a GIZ, a Agência de Cooperação do Brasil, da Alemanha no Brasil, estimular, fomentar a realização de projetos piloto, né, de projetos que tenham essa essência de furar um pouco a convencionalidade, né, de tentar sair um pouco do modus operandi mais tradicional. E a gente está fomentando isso para que a gente possa ter alguns projetos vitrine, né, que inspirem tanto a própria gestão municipal a fazer isso em outras áreas, quanto também os vizinhos, os municípios, os estados que são vizinhos, para que a gente possa, de fato, ter as próximas seleções, por exemplo, do novo PAC, com projetos ainda mais qualificados. Então, Flávio, até aos nossos ouvintes, o Márcio Potman do IBGE esteve conosco aqui no Cidades de Fato. Então, aos nossos ouvintes aí é só procurar o episódio 91, que vai encontrar uma entrevista muito rica. E nós exploramos na ocasião, sem saber ainda que você viria aqui falar com a gente, a questão da mudança da nomenclatura do IBGE. A questão dos aglomerados subnormais, né, para favelas e comunidades urbanas, tal. O que isto refletiu dentro da secretaria? Essa é uma mudança importantíssima. A secretaria... Só para complementar, para o Márcio, eu até coloco que, na verdade, isso é bem mais complexo. Inclusive, é um reconhecimento, né, da existência tal, e da visibilidade. Né? Eu acho que aí eu mostro um pouco esse papel. É lógico que, né, da importância dessa mudança que, inclusive, já vinha sendo pleiteada já há bastante tempo, né? Isso, na verdade, mais do que o reconhecimento, que eu acho que é um trabalho fundamental, a secretaria atuou junto a esse grupo de trabalho com o IBGE e pressionou, inclusive, politicamente, para que essa mudança de nomenclatura fosse feita o mais rápido possível, porque mais do que o reconhecimento, na verdade, é você extinguir, matar, extirpar, de fato, da linguagem acadêmica, da linguagem da gestão pública, do senso que se estabeleceu técnico de que há uma visão de que algum território pode ser chamado de subnormal, né? Há normalidades e há territórios subnormais. Isso é um contrassenso muito grande, a gente ter uma visão tão estigmatizante de territórios, de populações que vivem nesse lugar, que fazem a sua vida, né, dia a dia, criam família, criam vivência, criam laços, criam amores, e serem chamadas, né, serem tratadas oficialmente, reconhecidas em estudos, em pesquisas, em tudo, como subnormal. Então, a gente fez questão de fazer essa mudança. Muita gente falou, mas é só uma mudança de nomenclatura, não está carregada de outras mudanças importantes. É verdade, é um primeiro passo. Eu acho que a gente não pode conviver com isso mais. A gente precisa dar vários passos, né? E a gente precisa aproveitar as oportunidades que tem, e essa oportunidade de mudar o termo para favelas e comunidades urbanas, que também causou muita polêmica, inclusive, né? Porque nem todo lugar se reconhece enquanto favela, nem todo lugar também se reconhece enquanto comunidade, mas isso também expressa um pouco a diversidade regional do país, né? A gente que está aqui no norte tem muitos lugares que se auto-reconhecem enquanto comunidades, né? Assim como no Nordeste, o termo comunidade é um termo muito forte. Eu tenho falado a muita gente que eu estou em alguns grupos, né? De debates, de ativismo do Nordeste, estou em alguns grupos mais nacionais, outros grupos mais do Sudeste, e os debates são muito diferentes depois que foi anunciado, né, publicamente a mudança do termo. As pessoas no Sudeste dizendo, mas
O termo comunidade não tem nada a ver, o termo comunidade não tinha que estar nesse termo, enquanto os grupos do Nordeste, mas o termo favela talvez seja muito pejorativo, então há uma diversidade regional muito grande no Brasil, e isso tradicionalmente foi deixado de lado. Então eu acho que é uma conquista muito importante, eu acho que o termo favelas e comunidades urbanas é um termo que representa um pouco essa unidade, sabe? E eu acho que traz o reconhecimento da realidade que está posta. E aí, a partir de agora, a gente precisa ler esses dados, né? O IBGE precisa divulgar ainda os dados do censo de 2022 referente a esses polígonos das favelas e comunidades urbanas, para que a gente possa acurar os nossos estudos e acurar também os nossos investimentos em políticas públicas. Agora, nos voltando mais um pouquinho à face das problemáticas relacionadas ao racismo ambiental, né, que é um tema muito importante, gostaria de saber como a Secretaria tem pensado as políticas públicas de cuidado às populações periféricas, tendo em vista que elas são, sim, as mais prejudicadas com o advento das consequências das mudanças climáticas. Inclusive, o São Paulo, né, está passando agora por um problema, né? O litoral de São Paulo continua ainda o problema. Ontem mesmo teve situações lá de desmoronar, enfim, a gente tem nós sofremos muito com a questão climática, o que nós estamos discutindo em Palmas, e quem sofre, né, a gente fala também de justiça climática, e quem sofre com esses problemas, né, são as pessoas que estão instaladas na periferia das cidades, né, não só em São Paulo, mas quando há essas chuvas de final de ano aí, tal, do verão, tal, a gente, né, o reflexo é mais direto nas periferias das cidades. Sem dúvida nenhuma, né? Isso, na verdade, é o cerne desse racismo ambiental, estrutural, né, da nossa sociedade, né? Os eventos climáticos extremos, eles vão ser cada vez mais frequentes, né, no planeta como um todo, mas ele não afeta da mesma maneira toda a população. Ele afeta algumas populações que estão sujeitas a riscos porque historicamente foram negadas condições de ocupação, condições de instalação em áreas dignas, justas, né? E aí a gente se debruça com cada vez mais essas tragédias, né? Que estão afetando majoritariamente a população dos territórios periféricos. E aí, por isso também, que quando da criação da Secretaria Nacional de Periferias, a gente se estruturou basicamente em 2 braços, né, em 2 departamentos. Um departamento específico voltado para a urbanização, regularização fundiária, a qualificação de territórios periféricos de uma maneira geral, vamos dizer assim, e outro departamento, outro braço forte da Secretaria é justamente o braço da prevenção e da mitigação de riscos, né? Um departamento específico da prevenção e mitigação de riscos é trazido para dentro da Secretaria de Periferias, justamente denotando essa importância de que a gente precisa cuidar com mais efetividade, com mais orçamento, com mais zelo, com mais atenção para esses territórios periféricos, esses lugares. Então, hoje a gente está com atribuição específica dentro da agenda da prevenção de riscos na contenção de encostas, né, na Secretaria. Então, a gente está fazendo dentro do novo PAC uma seleção também específica para a contenção de encostas, obras de contenção de encostas. E a gente está trabalhando com uma série de soluções também para induzir também os municípios a trabalhar com a prevenção, né? A prevenção. Então, a gente está fazendo, por exemplo, uma parceria com a Fiocruz, planos municipais de redução de risco, né? Então, tem todo um trabalho muito interessante junto com as academias, né? Em vários territórios, a gente está fazendo um piloto inicialmente, né? Com 20 municípios específicos para tratar da elaboração dos planos municipais de redução de risco, com uma nova conceituação, uma nova metodologia, avaliando isso, para que a gente, de fato, possa gerar um novo know-how, nova capacidade de elaboração desse tipo de plano nos municípios, né, que são fundamentais. Além disso, a gente também está estimulando muito a elaboração de planos comunitários de redução de risco. Isso é muito importante, porque a gente sabe que
dentro daquilo que eu falei lá no começo, na primeira resposta, né? Essas potências desses territórios são muito fortes. A população e as organizações que estão ali instaladas, elas têm uma visão que nenhum outro poder, seja ele público, federal, municipal, estadual, tem sobre aquele território. E é importante a gente trazer essas organizações para que elas possam produzir esses planos comunitários de redução de risco e elas saberem atuar no caso de eventos extremos, né, com rotas de fuga comunitária, ter determinadas condições para isso. Então, a gente está estabelecendo uma série de parcerias com essas organizações também, elaborando cartilhas para que a gente possa, de fato, ter uma qualificação e uma mitigação desses riscos que acontecem no país. Você trouxe um ponto que eu acho importante, principalmente nós aqui da Cidade de Fato, temos tratado aí em vários programas, e eu não sabia sobre esse detalhe, né, da regularização fundiária. A secretaria, então, tem um viés, alguém que está tratando, porque a gente sabe, né, que a regularização fundiária, a periferia é o local onde é ocupado e, a partir daí, não é integrado à cidade, né? E, além de não ser integrado à cidade, ele permanece a chamada também, que eu acho que é a irregularidade, né? Na verdade, não é irregular, né? Na verdade, a ocupação, eu preciso não só da titulação, como às vezes é visto, né? A gente precisa ter a complexidade que às vezes não também o próprio poder público, né? Você já atuou em município, às vezes os municípios não enxergam a complexidade desse problema e acha que a titulação vai resolver todos os problemas. Ao contrário, às vezes ela expulsa, né? Então, o que a secretaria tem feito em relação à regularização fundiária? E aí, obviamente, não só para os ouvintes, mas para a academia também é importante saber o ponto, né, que está sendo desenvolvido para entender um pouco essa questão da regularização fundiária. Essa é uma agenda fundamental, tá dentro da secretaria, é competência nossa também atuar na regularização fundiária, né? A gente tem estruturado essa coordenação, uma coordenação geral específica para isso também. Também denotando, inclusive, também a importância da agenda, né? Pela primeira vez na história, o novo PAC tem uma seleção específica para regularização fundiária. Então, a gente está fazendo aí uma seleção, salvo engano, com 2 milhões de reais para regularização fundiária. E isso é importante porque a gente não trata a regularização fundiária como apenas titulação, né? É importante a gente entender que a regularização fundiária é um instrumento na busca para estabelecer-se o direito à cidade, né? E aí, por isso que a gente toca a agenda da regularização fundiária dentro do departamento de urbanização também, porque a gente faz a regularização fundiária, mas entendendo de que a regularização fundiária precisa ser uma regularização, como a gente chama, plena, né? Ou seja, a titulação vem acompanhada das condições urbanísticas e ambientais para que aquele território possa se integrar à cidade efetivamente. Então, a gente está fazendo essa seleção agora, dentro do novo PAC, também tem uma perspectiva e já nesse semestre a gente já está fazendo essas contratações com as prefeituras e os governos do estado também, ou seja, a gente vai ter uma diversidade muito grande de investimento em regularização agora nos próximos meses, além de um outro programa, o programa chamado RegMel. O programa RegMel é um programa que roda a partir do FDS, o Fundo de Desenvolvimento Social, que é um programa que a gente tá rodando ele de maneira, vamos dizer assim, piloto, né? O que significa RegMel? Regularização fundiária atrelada às melhorias habitacionais. Então, é um programa também que a gente tem um interesse em vê-lo acontecer, operando, porque a gente acha que ele pode ser uma solução interessante de a gente massificar essas duas agendas, né? A agenda da melhoria habitacional é uma agenda que a gente precisa evoluir ainda dentro do governo federal e evoluir ela em massa, né? E a gente acha que esse pode ser um caminho interessante, né?
Só no FDS agora a gente está fazendo contratos de R$ 500 milhões, né, para essa agenda casada. E ele está atuando a partir de agentes financeiros, com empresas, e a gente está também começando a estudar um modelo, uma versão atualizada, vamos dizer assim, do RegMel, para a gente tentar viabilizar isso também a partir das entidades. Ou seja, novamente, trazendo aquela perspectiva de que as entidades, as organizações que estão instaladas no território têm potencial de fazer política pública também. Eu quero aproveitar, Flávio, é interessante, nós tínhamos os ministérios, alguns deles têm os TEDs, né, que é o termo de execução descentralizada, tal. Nós tínhamos algo que eu acho que é importante, inclusive eu participei de pelo menos uns 3 editais, e nós executamos aqui regularização fundiária, inclusive, pelo Proeste. Não sei se se é da sua época, né? Eu sou um pouquinho um pouquinho mais velho do que você, então dentro da academia a gente tinha muita expectativa no Proeste, porque a movimentação que ele trazia para a extensão, além do fortalecimento na academia, a dimensão de prestação de serviços era imensa. E, além disso, para você ter ideia, teve projeto que eu tive aqui em torno de 40 bolsistas, né? Aqui a gente, na extensão, a gente tem um programa específico, que é o PIBEX, e aí o projeto tem um bolsista, né, para você ver. Sim. Então, você imagine trabalhar com um bolsista. Então, você vê expectativas, né, do retorno, principalmente no Ministério das Cidades, que eu acompanhei bem e realizei alguns PROESs dentro do Ministério das Cidades, e teve publicações, inclusive, com os PROESs, nós organizamos em torno de 4 publicações que hoje estão aí sendo utilizadas, inclusive tratando de regularização fundiária, tratando de questões locais, mas com a dependência desses recursos, né? Você vê expectativa, como você está dentro do Ministério, eu sei que não está especificamente na sua área, mas eu não poderia deixar de aproveitar esse momento, né? De repente você tem alguma novidade que a gente não tenha conhecimento. E aí a gente tem ainda muita ansiedade, né, do retorno do PROEST, que é de suma importância para essa relação acadêmica, e não só para a relação acadêmica, também como um instrumento importante, né, de integração academia e poder público. Não, esse é um clamor geral que eu tenho ouvido aí da academia, por onde eu passo. E um clamor com razão. Eu também eu não sou tão jovem assim, eu sou cria do PROEST também. Eu participei de um PROEST que diz muito também sobre a minha atuação e trajetória hoje profissional, porque PROEST, que a gente atuou na Universidade Federal da Paraíba, quando eu estava na graduação ainda, foi justamente um projeto interdepartamental, assim, que envolvia alunos de arquitetura, urbanismo, direito, geografia, ciências sociais, enfim, um conjunto sem tamanho, assim. Eu nunca tinha visto em outro projeto tanta integração mesmo entre disciplinas. Eu acho que foi fundamental isso para atuar num projeto de urbanização em uma favela de uma pessoa chamada Porto Capim, uma trajetória importante, inclusive, em que o poder público, na época, tentava remover essa comunidade, uma comunidade tradicional, e foi feito todo um trabalho de historiar e munir essa comunidade de informações e de projetos, e levantamentos, estudos, para caracterizá-la como um povo e uma comunidade tradicional ali, e desenvolver projetos que possibilitassem a efetiva ocupação daquele território ali, né? E hoje, por exemplo, para nossa alegria, a comunidade também foi parte de uma proposta que está submetida lá na Secretaria Nacional de Periferias, dentro do novo PAC, o Periferia Viva. Então, ou seja, um trabalho de 10 anos, 15 anos atrás, que deu fruto, né, e estimulou o poder público a ter uma nova visão sobre essas comunidades, e hoje a Prefeitura está apresentando proposta para
para esses territórios. Então, eu sou isso tudo para dizer que eu sou um grande entusiasta também dos programas de extensão, né? Veja, de fato, isso está na alçada dentro do Ministério da Educação, né? Mas a gente está induzindo algumas políticas. Especificamente, quando eu falei do desenho do arranjo, por exemplo, do Periferia Viva, eu falei do posto territorial e das equipes de assessoria técnica, né? Então, esse componente assessoria técnica é um componente protagonista dentro da estruturação do programa. Então, a gente está querendo fomentar o maior número possível de iniciativas que criem essa expertise dentro do mercado nacional, né? A gente tem hoje, de fato, um crescimento de assessorias técnicas independentes, às vezes OSC, né, organizações da sociedade civil, algumas empresas, laboratórios de universidades, mas a gente precisa ainda formar um mercado de trabalho mais pujante em relação a isso, para que a gente possa, de fato, ter vazão para a política pública que a gente está criando enquanto secretaria. E aí a gente está fazendo uma parceria com todas as residências de assessoria técnica que funcionam em universidade, né? As pós-graduações que trabalham com assessoria técnica e assistência técnica, a gente está fazendo 5 TEDs com essas universidades, estamos firmando agora, inclusive. Agora em março a gente deve ter o lançamento dessas relações. Isso significa um fomento a um modus operandi, né, de se fazer assessoria técnica nas pós-graduação. E tem vindo muito dessas coordenações, essa demanda do Proeste também, e de uma coisa mais perene, que independe, inclusive, dos TEDs. Então, essa conversa a gente tem interesse em fazer, a gente está se acercando junto com o Ministério da Educação para a gente fomentar isso, que é uma outra forma da gente também viabilizar a assessoria técnica espalhada pelos mais diversos lugares, nas graduações e nas pós também. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje e assim gostaríamos de pedir para que o nosso convidado deixe uma indicação cultural aos ouvintes e também nos diga, para você, Flávio, o que são as cidades de fato. Olha, indicação cultural, quando você falou em indicação cultural, eu acho que um livro, assim, bem importante, que foi para mim paradigmático, assim, na minha trajetória também, que eu acho que é um livro muito didático, é um livro muito simples, assim, didático, que eu acho que está muito presente nos problemas das realidades de uma maneira geral, das cidades, né? É o livro de Flávio Vilar, são uns grandes mestres, assim, da minha trajetória acadêmica, Reflexões sobre as Cidades Brasileiras. É um livro que ele vai trazendo alguns recortes de outros artigos dele, de artigos publicados em jornal também, que ele vai dialogando um pouco com a ideia do que é praticado na prática, né? Na vida real da política, nessas discussões de embates, plano diretor, das cidades de uma maneira geral. E ele traz com uma crítica muito aguçada, assim, o que de fato importa, né, na hora das tomadas de decisão. Eu acho que isso vale muito para qualquer estudante curioso ou profissional que não tenha lido e que tem essa teoria muito fechada na cabeça, mas a cidade não acontece da forma que a gente acha que acontece. Os caminhos não são tão retilíneos assim. E quem decide as coisas na cidade é o poder do capital, né? E isso ele mostra de uma maneira muito suave, muito sagaz. Eu acho que é um livro que todo urbanista ou curioso urbanista merece ler. Então, eu acho que cidades de fato tem muito a ver também com essa própria reflexão, né? Eu acho que cidade de fato é aquela cidade real. Aquela cidade onde as pessoas vivem, a cidade onde as pessoas, independente de plano diretor, independente de legislação, independente da ausência do Estado naqueles territórios, como, por exemplo, são os territórios periféricos, a cidade está acontecendo, a cidade onde tem vida, onde tem pessoa, onde tem gente. E eu acho que onde tem gente, onde há cidade de fato, é onde a gente precisa chegar com direito à cidade, com
as políticas públicas efetivas. Então, ser essa cidade irreal, né? Que é uma cidade real. Na verdade, a cidade que a gente vê nos centros das cidades planejadas, bonitinhas, elas não são as cidades que são as cidades para todos. Elas são as cidades ainda muito excludentes, né? Então, eu acho que a cidade de fato é essa, onde tem pessoas. Bacana. Muito importante a sua presença aqui no programa. A gente fica muito feliz de te receber. Né, professor Basoli, assim, excepcional ter esse diálogo com as perspectivas da Secretaria Nacional de Periferias. Obrigado, Flávio, pela presença, e eu acho que nos trouxe aí realizamos um bate-papo aqui muito enriquecedor. Agradecemos aí a sua presença. Eu que agradeço, desejo muito sorte e sucesso ao podcast, que vocês recebam cada vez mais pessoas que pensam o país, que pensam as cidades, porque eu acho que a gente precisa democratizar esse tipo de informação, esse tipo de pensamento para as cidades, né? Então, sucesso para vocês. Parabéns. Obrigado, até a próxima semana. Estaremos de volta aí segundas-feiras. Até o próximo episódio. Cidade de Fato de hoje contou com Giovana Ferreira na locução, Júlia Conca, Érica Nascimento, Giovana Ferreira, Aline Silva e Karine Corrêa no desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli no design gráfico, apoio técnico e edição, professor João Basoli na produção e coordenação geral. Agradecemos imensamente aos nossos convidados e à equipe do Cidade de Fato, mas especialmente a você, nosso ouvinte. Na semana que vem, voltaremos com novos temas e novas entrevistas. Até lá!